salto de desenvolvimento. Esse termo meio apavorante que surgiu na vida das mães e agora faz parte de toda a maternidade moderna, quer dizer o quê? Você já ouviu falar sobre isso? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que são os saltos de desenvolvimento e os picos de crescimento e como fazer para passar por eles sem dificuldade, para não ficar louca, para ter a melhor experiência possível de maternidade no final de tudo, porque é isso que importa. Eu me chamo Ana Januzzi, sou médica, sou mãe da Clarice, atualmente ela tem 1 ano e 1 mês, então já passou por todos os saltos e picos e dentes e vacinas imagináveis e inimagináveis, então eu tenho bastante experiência com isso e posso afirmar uma coisa para vocês. A melhor coisa que eu fiz pela minha maternidade foi não me apegar aos saltos de desenvolvimento. Ué, como assim? Mas você não está fazendo um vídeo para falar sobre isso? Sim, estou e vou falar sobre eles, porque é importante que eu saiba que eles existam. E só. Eu sei que eles existem, que eles cumprem um papel, que eles vão estar lá comigo, que eles podem aparecer ou não, mas eu não vou ficar me apegando a semanas, a quanto tempo eles vão durar, quando eles vão vir, quando eles vão embora e o que eles vão trazer de diferença, porque eu não vou poder mudá-los. A gente não pode mudar essa força imensurável que é o aprendizado de uma criança, que é uma criança evoluindo, aprendendo, conhecendo coisas novas, e que maravilhoso que a gente não pode interferir nisso. O salto de desenvolvimento nada mais é do que a manifestação em relação ao mundo, daquilo que ele está absorvendo o tempo todo. Então, uma criança que aprende a andar, ela claramente vai ficar hiperexcitada, ela tem uma outra observação de mundo, outras experiências possíveis, então isso sim vai se traduzir numa diferença na alimentação, no sono, no padrão de mamada, e faz parte, gente, tá? Então, eles vão acontecer, deixem que eles aconteçam sem maiores dificuldades, abracem essa parte da maternidade. Às vezes, para você tá vendo esse vídeo, seu filho tem 3 anos, você vai falar, salto de desenvolvimento, nunca ouvi falar nisso, meu filho não teve isso não. Claro que teve, só que se você não sabe que existe e apenas acolhe aquela criança como uma criança normal, com altos e baixos, ou com rotinas e às vezes dificuldade de se manter na rotina, você não vai se apegar a uma palavra, salto de desenvolvimento, você vai entender que é um contexto muito mais amplo. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles, o que eles significam e como a gente sobrevive, tá? Primeiro de tudo, vamos diferenciar entre salto de crescimento e salto de desenvolvimento, e pico de crescimento. O salto de desenvolvimento está associado às habilidades motoras, habilidades visuais, habilidades de fala, que vão sendo aprendidas, claro, de uma forma linear, mas dentro dessa forma linear há um certo padrão em escada que a gente fala. Então é como se ele está aprendendo, e em uma semana ele aprende muito mais do que na outra, do que nas outras anteriores. E aí nessa semana de maior aprendizado, de maior intensidade, é que quando a nossa criança fica com dificuldade de dormir ou dormindo mais, ou seja, ela só sai do padrão dela. Se o padrão dela é dormir bem, pode ser que ela durma mal. Se o padrão dela é dormir mal, pode ser que milagrosamente naquela semana ela durma facilmente sem precisar de muitas intervenções. Ela pode alterar o padrão de mamada para as crianças que só mamam no peito, principalmente. Então, às vezes ela mamava 6 vezes ao dia e de repente ela tá mamando 10, 12 vezes ao dia. Você emagreceu, não aguenta mais dar o peito voltou a doer por causa da demanda excessiva, pode ser um salto de desenvolvimento. A relação com os pais, então assim, às vezes ela é muito amorosa e aí numa semana ela tá mais irritadiça, tá mais chorosa, tá precisando de mais colo, tá precisando de mais contato físico, tudo isso é normal e faz parte, tá? E os picos de crescimento são mais do crescimento físico mesmo, de ganho de peso e de altura, que pode trazer algum desconforto, principalmente o ganho de altura, que faz algumas alterações ósseas e elas podem doer um pouquinho, tá? Como se fosse a dor do crescimento que a gente fala, né? Só que nas crianças muito pequenininhas. Bom, e quando você vê a criança esticou, né? Foi dormir pequena, acordou grande. A roupa estava cabendo até ontem, hoje não cabe mais. Esses são os picos de crescimento. Eles andam junto com saltos de desenvolvimento. Bom, e quando são esses saltos? Se você for olhar minuciosamente, para cada conquista há um salto, mas o que a gente olha assim mais em termos gerais e os que fazem mais diferença na maternidade das pessoas são os saltos do 1º mês, do 3º mês, do 6º mês, do 9º mês e dos 13 meses. Eu vou falar sobre esses 5 saltos, mas lembrem-se que o salto pode não acontecer no mês que eu estou dizendo, porque vai depender da evolução de cada criança e nossas crianças não cabem em curvas, então parem de pensar que elas cabem em curvas, porque elas não devem caber em curvas.
Às vezes o meu filho tem um salto com 1 mês e 15 dias e o seu só tem com 2 meses. E tá tudo bem, não tem nenhum erro nisso. Se a criança for prematura também, ela pode demorar um pouco para adquirir certas habilidades. Isso se traduz num salto de desenvolvimento mais tardio, tá? E eles duram por volta de 1 semana, 2 semanas, essa alteração do habitual. E geralmente, se nós adultos fazemos bem nossa função de manter a rotina adequada, essa criança, passado o salto, volta para a normalidade, tá? Ela pode precisar dormir na sua cama, por exemplo, para você ter um sono mais em paz, porque ela antes mamava uma vez, agora ela tá mamando 5, 6. Isso pode acontecer e depois você pode voltar com ela pro berço, se você gosta de fazer o seu filho dormir no berço. No meu caso, eu coloquei minha filha para dormir comigo, depois voltei pro berço. E hoje em dia, atualmente, a gente está inclusive passando por um salto de desenvolvimento dos 13 meses. Ela voltou a dormir comigo. Quando eu senti que isso passou, esse está sendo o salto mais longo, já estamos nele há 3 semanas. Quando eu senti que isso passou, eu vou colocá-la novamente no berço, se assim eu decidir no momento, porque a maternidade é minha e sua quando é a sua maternidade. Então, cada um faz o que achar melhor para o seu filho. Não há o certo e o errado, tá? Bom, e aí eles acontecem nesses meses. Nos outros meses, claro que dá para ter salto de desenvolvimento, não tem nenhum impedimento, e tem gente que olha mais minuciosamente, de fato vê algumas alterações. Mas eu achei importante a gente falar desses 5. E vou falar o que eles representam para o desenvolvimento da criança. O primeiro mês, o salto do primeiro mês, ele representa a mudança de uma criança que dorme muito e não interage quase com o mundo, não enxerga bem, não consegue identificar bem os adultos cuidadores, para uma criança que dorme um pouco menos, passa a interagir mais com o mundo, passa a enxergar melhor o adulto cuidador, então passa a enxergar a mãe com mais facilidade, passa a enxergar os traços da mãe, enxergar as coisas que a mãe apresenta para ela, enxergar o mundo como um todo cada vez mais nítido. A gente sabe que a visão da criança vai melhorando, com 6 meses ela já enxerga bem melhor, com 1 ano melhor ainda. Mas aí essa criança, então, de até 1 mês, ela estava num padrão e ela muda de padrão. E aí isso pode se traduzir em padrão de mamadas diferentes, essa coisa do sono que também já está se estabelecendo, pode ter alguma alteração. E pode ter mais choro, pode ter menos choro. Geralmente a criança com 3 semanas começa as cólicas, se a gente não respeita aquelas coisas que eu falei no meu vídeo sobre cólicas. Se você não viu, é só procurar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se a gente não respeita essa teoria da esterogestação, tudo pode piorar. E é isso, então esse é o salto do primeiro mês. E aí o salto do terceiro mês, o que ele significa? É uma criança que vivia de barriguinha para baixo, sem nenhum controle do pescoço, para uma criança que agora controla um pouco o pescoço. E ela pode conseguir olhar quando colocada de barriga para baixo. Desculpa, a criança vivia de barriguinha para cima. Quando colocada de barriga para baixo, ela pode conseguir olhar um pouco o mundo de uma forma diferente. Eu sou contra deixar as crianças de barriga para baixo para estimular o pescoço, porque eu não acredito nessa técnica. Todas as crianças vão desenvolver a sua musculatura do pescoço normalmente, colocadas ou não de barriga para baixo, e eu acredito que é um momento que estressa mais a criança do que ajuda. Mas quando ela é colocada nessa posição, ou quando ela está no seu colo e ela já consegue esticar o pescoço de alguma forma e enxergar o mundo de uma forma diferente, ela consegue segurar os objetos e bater neles, ou batê-los em alguma superfície para fazer barulho, ela já te vê muito melhor. Então é uma criança que está progressivamente interagindo mais com o mundo. E aí ela pode, com essa sustentação do pescoço e essa nova observação do mundo, de fato ter um salto de desenvolvimento. E aí passa por essas mesmas coisas que eu falei antes, tá? E aí o terceiro momento de salto de desenvolvimento, que para mim é crucial e não é só um salto de desenvolvimento, é o salto dos 6 meses. E por quê? O que acontece aos 6 meses na vida da criança? Vamos pensar. Primeiro, ela aprende a sentar sozinha. Sentar com o mínimo de apoio sem tombar para os lados. Isso, inclusive, é um sinal de prontidão da introdução alimentar. E aí, essa criança que antes precisava de ajuda para ficar sentada e explorar o mundo, agora ela não precisa mais. Ela tem a possibilidade de usar as mãos que antes tinham que ficar apoiadas em alguém ou em alguma coisa para explorar o mundo. Ela enxerga o mundo de uma forma completamente diferente, porque se antes ela tinha alguns momentos elevando a cabeça, agora ela de fato está sentada. E veja você, imagine se você passasse o dia inteiro deitado olhando para o teto e agora sentado olhando para frente para o resto do mundo, como é diferente a sua interação social.
Além disso, então, dessa coisa importantíssima que é o sentar sozinho, essa criança começa a se alimentar de alimentos sólidos e beber água. E o que significa isso? Gente, é um mundo novo de sabores, de texturas, de alimentos, de cores, de cheiros. Entendem que nós já adultos que já nos alimentamos, isso pode parecer óbvio. Para a criança é uma coisa muito louca, é muito diferente do habitual. É muito diferente para essa criança que antes só mamava o peito, só tinha uma fonte de alimentação, só uma coisa que ela botava na boca para poder engolir. Várias coisas diferentes. A própria rotina familiar que se altera, porque agora a gente coloca a criança para sentar na mesa com a gente. Embora eu sempre seja a favor da criança participar da refeição, mesmo que ali do lado dos pais, enquanto recém-nascido, porque é importante, isso faz parte da construção da rotina lá pra frente, inclusive da construção familiar das refeições junto, porque a gente tá hoje em dia numa sociedade que ninguém come mais junto, ou as pessoas comem mexendo no celular, ou trabalhando no computador, ou vendo televisão, ninguém senta para comer junto. Essa construção de rotina na sua família e com o seu filho é fantástica para a família inteira, então eu recomendo. Então é bom que você coloque a criança com você na mesa o tempo todo, mas é a partir dos 6 meses que ela vai adquirir um lugar importante, que seria sentar no cadeirão e ficar na altura de todo mundo. Isso é incrível. E ela, claro, vai achar tudo isso muito interessante. O que mais que acontece aos 6 meses de vida? Que é um ponto crucial. A mãe sai para trabalhar na maioria das vezes. As mulheres que conseguem a licença maternidade estendida, que atualmente no Brasil é de 4 meses, mas para algumas mulheres é de 6 meses, voltam para o trabalho com 6 meses e o bebê troca de cuidador, ou seja, antes tinha a mãe como cuidador primário, agora vai ter a avó, a tia, a babá, a pessoa da creche, então troca de cuidador, às vezes troca de ambiente e fica muito mais inseguro. Então existe um mito, inclusive, que se diz: meu filho, depois que começou a comer, dormiu muito mal, a introdução alimentar atrapalhou o sono dele. Não, gente, não foi a introdução alimentar, é uma coincidência. Uma série de coisas que estão acontecendo na vida do seu filho com 6 meses, não dá para culpar a introdução alimentar pelas alterações de sono dele. Dá para culpar o medo dele, dá para culpar a insegurança de não saber o que vai acontecer, porque lembremos, gente, a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem controle sobre a nossa vida, a criança não tem, ela tem que confiar cegamente na gente. E aí do nada muda-se tudo, a pessoa que ela via todos os dias, tudo mudou, é claro que ela vai passar por uma coisa assim muito intensa dentro dela, ao passo que ela está aprendendo a observar o mundo de uma forma diferente, agora sentado. Então, aos 6 meses, a gente tem um salto e tanto de desenvolvimento. Foi o momento que a minha filha, por exemplo, que antes dormia muito bem no berço, começou a pedir para dormir comigo. E demorou um tempo, depois que o salto passou, para ela sentir segurança novamente para dormir no berço. E faz parte. Eu tomei o tempo de observar minha filha, entender a demanda dela, ver que ela precisava da minha presença e coloquei ela na minha cama, porque ela também estava precisando mamar muito mais tempo e durante mais tempo e mais vezes ao longo da noite. Eu decidi, pelo bem do meu sono e do dela, colocá-la na minha cama. Depois eu voltei com ela pro berço normalmente, mas demorou um pouquinho. Então tivemos o salto dos 6 meses, essa grande mudança na vida do bebê, né? E agora nós temos o salto dos 8, 9 meses. E aí a maioria das crianças engatinha. Algumas crianças vão direto do arrastar-se pro caminhar. O mais comum é que ela engatinhe, mas se ela não engatinha, não tem problema nenhum. Isso não é patológico, isso não é um defeito do seu filho. Tem criança que simplesmente não passa pela fase de engatinhar. Mas as que passam também podem passar por um salto de desenvolvimento nesse momento. Porque imagina, agora você tem mobilidade reduzida de certa forma, você ainda tem que se mover como um bichinho ali, e isso dificulta um pouco acessar algumas coisas, você ainda não tem força nas pernas como gostaria, para ficar em pé, nem na sua coluna, mas é uma mobilidade tanto, comparado a quem não tinha nada. E aí o bebê, sim, passa por um salto de desenvolvimento. Ele também, nesse momento, começa a aprender algumas palavrinhas, como papai, mamãe, au, au, e isso tudo já faz o desenvolvimento verbal dele ficar acelerado, né? Porque agora ele tá aprendendo muitas coisas para falar, começar a falar essas coisas assim que elas estiverem esquematizadas lá na frente. Então, é um salto e tanto. E, finalmente, o último salto de desenvolvimento, que é aquele que acontece com 13 meses. É sempre com 13 meses? Não, claro que não, gente. Como todos os saltos, ele pode ser por ali. E o que ele representa? O começar a andar. Meu filho começou a andar e ficou louco. Vocês já ouviram isso, gente? Foi o salto aqui em casa. Tá sendo, não sei se briga um pouco com os dos 6 meses. São os dois mais desafiadores. Hoje a minha filha já falei, ela tá em pleno salto, voltou a dormir comigo, porque aprender a andar e aprender a falar, se comunicar com sentido com o cuidador é muito diferente.
Pense você que vai morar na China, você não fala chinês, e aí, de repente, com 13 meses morando na China, você consegue se comunicar. Então, você fala alguma coisa, a pessoa entende o que você quer dizer. Você consegue responder alguma coisa, você já consegue pedir água, você já consegue apontar o que você quer, falar alguns nomes e as pessoas conseguem te entender. Isso não é incrível? Você não fica se sentindo o poderoso, a pessoa que agora consegue interagir socialmente? Esse é o seu bebê. Ele agora consegue interagir socialmente com sentido, porque antes as interações sociais não fazem muito sentido. É como se o bebê falasse um monte de coisa pra gente e tudo que a gente respondesse fosse: ai, que fofinho, vou te dar um colinho, um beijinho. Na verdade, ele tá falando várias outras coisas, só que a gente não entende. Agora, com 13 meses, 14 meses, eles começam a falar, desembestam a falar, ao passo que desembestam a andar também, e aí a exploração de mundo é outra coisa. Já falamos, uma coisa é você explorar o mundo sentado, olhando, já é muito interessante. Outra coisa é você engatinhar, mas outra coisa é você andar, poder correr até onde você quer, poder subir escada, poder acessar todos os ambientes que o seu olho alcança, isso é muito incrível. Então é claro que ele vai passar por um salto de desenvolvimento, é claro que o padrão de sono vai mudar, é claro que ele vai ficar hiper excitado. Existem crianças, e a minha filha faz isso, que estão quase dormindo durante a noite, começam a falar, a cantar, a chamar, a ficar em pé. Então ela tá quase dormindo e aí ela levanta e fica em pé e fala alguma coisa e cai de novo e dorme. Isso é normal, isso faz parte da maturação neurológica dele. Nós, enquanto adultos, nós não podemos atuar na maturação neurológica dos nossos filhos. Não há o que fazer para se apressar a isso, mas há o que se fazer do nosso lado. Ou seja, do nosso lado, enquanto adultos que acolhem esse momento, a gente não deve brigar com a criança porque ela está mais excitada, mais nervosa, mais não sei o quê. Porque se a gente entende o que está acontecendo, a gente fala, tudo bem, faz parte. E a gente tem que manter a rotina. Não é porque, principalmente a rotina alimentar, gente, isso eu gostaria de fazer um adendo. Não é porque o seu filho está passando por um salto de desenvolvimento dos 13 meses, por exemplo, e não está aceitando comer nada, que você vai fazer substituições do tipo, eu tentei dar arroz com feijão, ele não quis, eu dei um danoninho. Gente, péssimo hábito que se cria nesse momento. Primeiro que a criança vai entender que ela pode trocar um alimento por outro, alimentos que não são comparáveis, porque danoninho nem devia ser considerado alimento, mas alimentos que não são comparáveis, e ela sempre vai querer fazer essa troca, porque nós, enquanto seres humanos, sempre queremos ir pelo caminho mais fácil e mais gostoso. Então, parem com isso. Se a criança não aceita a comida, não tem problema, ninguém vai morrer de fome. Você pode oferecer uma outra opção tão saudável quanto, que a família inteira comeria, mas não fiquem fazendo substituições. Sejam firmes durante a alimentação. Se a criança mama no peito, não tem problema nenhum ela substituir e mamar no peito. Claro que você vai continuar oferecendo, continuar mostrando para ela, não precisa fazer aviãozinho, nada disso. Vai continuar mostrando para ela a comida e vai suplementar com peito ou com mamadeira conforme a necessidade, e essa necessidade vai ser vista conforme a aceitação da comida. Mas não façam de tudo para a criança comer pelo menos 3 colheres ou de qualquer coisa, para vocês se sentirem melhores, porque no final isso custa muito caro. A criança rapidamente vai aprender que pode desobedecer as suas ordens, que pode comer qualquer coisa no jantar ou no almoço. Enfim, fica uma bagunça da rotina total, e aí para voltar aos trincos é mais trabalho. Então não façam essas substituições. Beleza? A mesma coisa na hora de dormir. A criança não quer dormir, não é para tirar ela do quarto e levar para a sala. Não, então vai ficar acordada no quarto mesmo. Pode dar colo, pode fazer carinho, pode sentar no chão, mas não é para ficar brincando com brinquedos. Mas não é para hiperestimular a criança, já que ela não quer dormir. De forma alguma. É preciso ser firme, a rotina se mantém nesses momentos, com muito carinho, muito acolhimento, mas com firmeza para vocês conseguirem que, no final desse salto de desenvolvimento, só hajam coisas positivas, só existam coisas positivas, só existam coisas positivas, ou seja, só exista o aprendizado, a facilidade de andar, a facilidade de falar, e não existam as coisas negativas, que seriam o retroceder da rotina, a dificuldade de se alimentar, a dificuldade de dormir corretamente, e corretamente não é só no berço, tá, gente? A cama compartilhada pode ser usada durante um salto de desenvolvimento, não tem problema nenhum. Mas não pode você alterar os horários de sono da criança, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui. E me acompanhem no Instagram e se inscrevam aqui no canal. Um beijo!